Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 31 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Raimundo Nonato. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Jerusalém, comemoração dos santos José de Arimateia e Nicodemos, que acolheram o corpo de Jesus descido da cruz, o envolveram num lençol e colocaram no sepulcro. José, nobre decurião e discípulo do Senhor, esperava o reino de Deus. Nicodemos, fariseu e príncipe dos judeus, viera de noite ter com Jesus para conhecer a sua missão e, perante os sumos sacerdotes e os fariseus que queriam prender Jesus, defendeu a sua causa. Em Atenas, na Grécia, Santo Aristides, filósofo, ilustríssimo pela sua fé e sabedoria, que escreveu e apresentou ao imperador Adriano alguns dos seus livros sobre a religião cristã. Morte no ano 150. Em Tréveres, na Gália Bélgica, atualmente na Alemanha, São Paulino, bispo e mártir, que no tempo da heresia ariana foi um verdadeiro arauto da verdade e, no Sínodo de Arles, convocado pelo imperador Constâncio, não se deixou demover, nem com ameaças nem com adulações para condenar Santo Atanásio e afastar-se da verdadeira fé. Por isso foi desterrado para a Frígia, na odierna Turquia, onde, depois de 5 anos de exílio, consumou o martírio. Morte no ano 358. Em Lindisfarne, na Nortúmbria, na atual Inglaterra, Santo Aidano, bispo e abade, homem de insigne mansidão, piedade e justo governo, que, chamado pelo rei Osvaldo, veio do mosteiro de Oná para esta cidade, onde construiu a sede episcopal e um mosteiro, para fomentar eficazmente a evangelização deste reino. Morte no ano 651. No ermo de Valúcola, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato André de Borgo Sansepolcro, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, insigne pela sua austeridade e vida contemplativa. Morte no ano 1315. Em Almerã, na Espanha, os beatos Edmígio, Isidoro Primo Rodrigues, Amálio, Justus Ariquieg Mendoza e Valério Bernardo, Marciano Herrero Martínez, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, foram mortos em ódio à fé cristã.
Morte no ano 1936. Em Málaga, também na Espanha, os beatos mártires Henrique Vidal-Reta Palma, presbítero da Diocese de Málaga, Félix Paco Escartin, presbítero da Sociedade Salesiana e Tomás Alonso San Juan, religioso da Sociedade Salesiana, que na mesma perseguição contra a fé cristã deram a vida por Cristo. Morte no ano 1936. Em Sama de Langreo, cidade das Astúrias, também na Espanha, os beatos mártires Isidro Ordóñez Diz, José Maria Palácio Montes e Miguel Menendez Garcia, presbíteros da Ordem dos Pregadores e Cristóvão Iturriaga Echevarria Irazola e Pedro Vega Ponce, religiosos da mesma ordem, assassinados em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, a beata Josefina Sauleda Paulis, Boaventura Sauleda Paulis, virgem da Ordem dos Pregadores e mártir, que, durante a perseguição religiosa, foi assassinada por causa da sua fidelidade a Cristo Esposo. Morte no ano 1936. Também em Barcelona, o beato Pedro Tarrés Claret, presbítero. Morte no ano 1950. História de São Raimundo Nonato. Padroeiro dos nascituros, bebês que estão para nascer, das gestantes na hora do parto, das parteiras e dos obstetras. Origens. Raimundo nasceu na cidade de Portel, na região da Catalunha, Espanha, no ano 1200. Sua família era nobre, mas não possuía grande fortuna. O nascimento de Raimundo aconteceu de maneira trágica e dolorosa, e sua mãe faleceu durante o trabalho de parto, antes que Raimundo nascesse. Por esta razão Raimundo foi chamado de Nonato, cujo significado é não nascido de mãe viva, isto é, ele foi retirado do corpo já sem vida de sua mãe. Infância e juventude. Raimundo tinha inteligência privilegiada. Por isso, cumpriu seus estudos primários com facilidade. Já na adolescência, apresentou vocação para a vida religiosa. Quando seu pai percebeu isso, enviou para cuidar de um pedaço de terra que pertencia à família. A intenção do pai era fazer com que o filho desistisse da ideia de ser religioso. Porém, a atitude do pai levou a história para onde ele menos queria. Vocação fortificada. Viver na fazenda, no silêncio, na solidão e em contato com a natureza, só fez fortificar ainda mais a vocação de Raimundo. Ele cuidava da fazenda. Porém, nas horas livres, dedicava-se à oração e à contemplação. Nisso, clareou-se em seu coração o chamado para dedicar-se totalmente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Esta ordem tinha sido fundada pelo futuro santo chamado Pedro Nolasco. Este era amigo de Raimundo. A ordem religiosa tinha uma missão muito especial no tempo de São Raimundo Nonato e libertar os cristãos que tinham sido presos e escravizados pelos muçulmanos e mouros. Padre libertador de escravos cristãos. Com muita dificuldade, Raimundo Nonato conseguiu que seu pai autorizasse seu ingresso na vida religiosa. Isto só aconteceu em 1224. Neste ano, ele ingressou na Ordem de Nossa Senhora das Mercês e recebeu o hábito religioso do fundador e futuro Santo Pedro Nolasco. Algum tempo depois veio sua ordenação sacerdotal. Então, sua vocação missionária desabrochou e ele se dedicou a ela com todas as suas forças. Por causa disso ele foi enviado numa missão às terras da Argélia, extremo norte da África. Lá, ele conseguiu a façanha de libertar 150 cristãos que tinham sido feitos escravos dos muçulmanos. E ele não só os libertou como conseguiu que eles fossem devolvidos às suas famílias. Refém dos muçulmanos. Com o objetivo de libertar outros tantos cristãos da escravidão, o padre Raimundo Nonato se ofereceu para ficar como refém entre os muçulmanos. Passou mais de ano preso sofrendo humilhações e torturas. Mesmo assim, continuou firme no seu trabalho missionário, levando a consolação do Evangelho e o conforto aos cristãos presos que vacilavam na fé e estavam perto de renunciar ao Senhor Jesus. Por causa disso, muitos cristãos permaneceram firmes e até mesmo muçulmanos se converteram ao cristianismo percebendo a força do testemunho de São Raimundo Nonato e dos cristãos que ele conseguia atingir.
Por causa disso, porém, as autoridades muçulmanas mandaram que a boca de São Raimundo Nonato fosse perfurada e fechada com cadeados, a fim de que ele não falasse mais de Jesus Cristo. Porém, nem isso deu certo porque, mesmo no silêncio, o testemunho de fé, de confiança, de oração e de paz no sofrimento converteram a outros tantos. Libertação. São Raimundo Nonato sofreu todas essas torturas por 8 meses. Depois foi libertado. Porém, estava com sua saúde abalada. Voltou para a Catalunha em 1239. Por causa de sua fama de santidade e dos feitos realizados entre os muçulmanos, o Papa Gregório IX nomeou o cardeal e o chamou para que se tornasse seu conselheiro em Roma. São Raimundo Nonato tentou se preparar e recuperar sua saúde com o intuito de mudar-se para Roma e servir ao Papa. No ano seguinte ele partiu em viagem. Porém, não conseguiu terminá-la por causa da saúde fragilizada. Estando perto de Barcelona, numa cidade chamada Cardona, São Raimundo Nonato começou a sofrer uma febre muito forte e veio a falecer. Era o dia 31 de agosto de 1240. Ele tinha, então, somente 40 anos de idade. Culto. São Raimundo Nonato foi velado e sepultado em Cardona. Seu túmulo foi transformado num lugar de peregrinação para os cristãos de toda a região, que reconheciam nele a santidade, a coragem e o amor cristão. No local onde ficava seu túmulo foi construída uma igreja que guarda seus restos mortais até hoje. O culto a São Raimundo Nonato espalhou-se pela Espanha inteira e pela Europa. Em 1681 ele foi canonizado. Por causa da extrema dificuldade vivida em seu nascimento, São Raimundo Nonato passou a ser venerado pelos fiéis como padroeiro dos nascituros, isto é, dos bebês que estão para nascer, das gestantes na hora do parto, das parteiras e dos obstetras. Oremos. Glorioso São Raimundo, eu vos tomo por meu especial advogado perante Deus, eu vos rogo vossa proteção a fim de que me alcanceis de Deus todas as graças de que necessito, auxílio nas tentações e misericórdia na fragilidade, principalmente a graça de uma boa morte, para convosco ir gozar e louvar a Deus por todos os séculos dos séculos. Suplico-vos também que alcanceis esta graça, disse a graça. E se o que peço não for para a maior alegria de Deus e para o meu bem, alcançai-me o que for mais conforme a uma coisa e outra. Amém. São Raimundo Nonato, rogai por nós.